E as coisas estão começando a se desenhar. Fala galera que assiste o canal Luz na área, eu tô aqui pra comentar sobre o episódio 3 de Invasão Secreta. Você, fã da Marvel, do Nick Fury e da série, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda terça e quinta vídeo da cultura pop. Bom, vamos lá, o episódio ele continua na mesma pegada, graças a Deus, da série, que é uma pegada muito boa, essa pegada de espionagem meio Guerra Fria, e agora ele incita ainda mais esse clima de Guerra Fria com certos acontecimentos do episódio. E ele é bem na pegada da Missão Impossível, tá ligado? Porque vão acontecendo certas coisas que podem gerar uma terceira guerra mundial, inclusive isso é citado por um dos Skrulls infiltrados ali, que ele é um âncora de jornal americano. E o Nick Fury, ele o tempo todo, o Nick Fury e o Talos, eles o tempo todo no episódio, eles tentam impedir esse acontecimento dessa terceira guerra. Putz, cara. E assim, eu já vou comentar logo os spoilers, tá? Porque não dá pra ficar muito se mantendo aqui sem spoilers e tudo mais. Mas, cara, até porque é um episódio explicado também, né? Logo um pouco já perto do meio do episódio, e nesse episódio em si, a gente já vê tudo o que o Gravik estava planejando com aquela máquina que lá no vídeo anterior, lá do segundo episódio que eu fiz aqui, eu já falei que era pra trazer Super Skrulls, porque ele mesmo fala com os Skrulls infiltrados que ele teve aquela reunião lá no episódio anterior, novamente, no segundo episódio, e dá pra ver que ele já usou aquela máquina. Isso por conta da reunião dele com o Talos, quando o Talos enfia a faca na mão dele vai se regenerando, né, ali, é uma clara referência ao Extremis, já utilizado uma vez lá em Homem de Ferro 3. Então assim, dá pra ver que ele já usou aquela máquina nele mesmo. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. O interessante de saber, cara, é que ele não quer, tipo assim, só se transformar em Super Skrull, ou transformar, tipo assim, uma minoria em Super Skrull. Não, ele quer transformar todos os Skrulls em Super Skrulls. Legal! Bem louco! Outra parada interessante também a se mencionar aqui é que a Vera, a esposa do Nick Fury, que inclusive tá contra o Nick Fury agora, né? Ela que pode ter dado a informação pro Nick Fury recrutar a Viúva Negra Natasha Romanoff lá do Dreykov, porque ela fala lá, ela entrega um pacote na mão dele e fala que aquela informação ali podia frustrar o Dreykov, tipo, enfim, irritar o Dreykov, uma parada assim, e muito possivelmente foi ela que trouxe a informação pro Nick, pra ele entregar pro Gavião Arqueiro, o Clint Barton, e ele recrutar a Natasha Romanoff. Já no início do episódio a gente percebe que a Vera, a esposa do Nick Fury, tá do lado do Gravik, né? Até porque ele faz uma pergunta, acho que bem clara pra ela, e ela responde da mesma forma, que ela voltou a ser quem ela sempre foi, desde antes do Nick Fury sumir a segunda vez. Isso até explica também que ele, antes do Blip, ou pós-Blip, ele passou muito tempo realmente no espaço, construindo a Saber. Ele realmente sumiu durante muito tempo. É mesmo? Enfim, porque ela fala que a vez que ele sumiu foi opcional, a segunda no caso, né? Foi opcional, e a distância dele, ele se manter muito distante, foi opcional, e ela voltou a ser quem ela sempre foi, que era uma Skrull guerrilheira, que apoiava ali a revolução, enfim. Então ela já ali, ela se declara como apoiadora do Gravik, basicamente. É verdade. E aí que realmente o Nick Fury ele percebe que ele não tem muito em quem confiar, já que a própria esposa tá do lado do vilão da série, né? Ele percebe que só consegue confiar em basicamente uma pessoa que ainda tá viva, porque no caso a Maria Hill morreu. E essa pessoa é o Talos. Ele vai encontrar o Talos, né, pra pedir ajuda de novo pra ele. Inclusive, surge até uma piadinha ali, que não é, assim, não tira o tom sério da série, mas lembra muito Máquina Mortífera, aquele lance de policiais e tudo mais, que o Nick, ele tem que falar pro Talos, o Talos pede pra ele falar que ele não seria, tipo, nada sem a ajuda dele. Então, assim, tem essa piadinha é engraçada e não tira também o tom da série. Certamente que sim. O Talos ajuda o Nick Fury e eles conseguem interromper aquela sequência de lançamento. Inclusive, nessa cena ali que ele descobre em que o Talos estava preso pelo tal do Bob, né, que era o Skrull que estava infiltrado e iria fazer o ataque do submarino no avião da ONU, ele dá uma referência clara ao segundo episódio. Vou te explicar aqui o porquê. Okay. Essa cena ali em que o Talos está meio que preso pelo Bob,
e o Nick Fury percebe isso, ele dá uma informação que deixa claro que tinha um personagem que estava infiltrado no governo e o Nick Fury já sabia que ele é um Skrull disfarçado, infiltrado, porque de acordo com a informação que o Nick dá, né, acho que você já percebeu, a gente dá pra imaginar, inclusive eu até comentei isso no episódio anterior, no vídeo do episódio 2. É claro. Que no final de tudo, isso a gente percebe até mesmo no final do episódio, porque se só a menção ali, né, entre, tipo assim, de deixar numa fala ali, ninguém nunca me chama de Nick, não pudesse ser claro o suficiente, a gente percebe no final do episódio que quando a Vera tenta falar com o Gravik, ela fala com o Skrull disfarçado de Rhodes. A gente especulou isso no episódio de que o James Rhodes, máquina de combate, era um Skrull disfarçado, e ele realmente é. Assim, o próprio Nick Fury já percebeu isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É por isso justamente que ele não só percebe, né, essa questão do Rhodes ser um Skrull disfarçado, mas ele realmente mostra, tipo assim, cara, ninguém me chama de Nick. Então, tipo assim, e o Rhodes, quando tá demitindo ele, chama ele de Nick. Então, assim, ele já percebeu ali que ele não era o Rhodes, ele era um Skrull disfarçado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Inclusive, na minha opinião, nessa cena em que a Vera, ela tá num banco lá, e ela tenta ligar pro Gravik e fala com o Rhodes, que fala pra ele encontrar ela na igreja de St. James, que é São Tiago, basicamente em português, na minha opinião, ela tenta achar alguma outra coisa naquele envelope e acaba achando a pistola, que provavelmente talvez seja do Nick Fury. E assim, quem sabe o Nick Fury não tenha ido lá naquele cofre antes dela. Não sei. Assim, pra mim, eu percebi uma cara dela meio de surpresa quando ela pega a pistola, sabe? Tipo assim, não era isso que eu estava esperando? Enfim, não sei. Cara, esse episódio ele é muito revelador, ele continua na mesma pegada, ele ainda continua muito bom, e assim, temos aí uma perda nesse episódio muito grande, uma perda entre aspas, que eu acredito que seja só pra dar um tipo de clima pros próximos episódios da série, porque eu não acredito que essa personagem realmente morreu, já que a gente vê a personagem e a atriz em outros materiais que ainda não apareceram na série Invasão Secreta, que é a personagem da Emilia Clarke, a Gaia. Que tristeza. Nesse episódio, o Gravik descobre que a Gaia estava dando informação pro Talos e ele não só vai tirar satisfação, como dá um tiro nela. E assim, não dá pra saber se ela tá com Extremis e vai se curar, ou se o tiro não pegou onde deveria pegar e ela vai só ser levantada ali e fugir. Mas, quem sabe, cara, ela não tenha, antes do Gravik se transformar em Super Skrull, ela mesma não tenha se transformado em uma Super Skrull. Bom, a gente ainda não sabe. Tá bom. Mas e aí, qual é a sua opinião? Deixa nos comentários aqui embaixo. Não esquece de me seguir para mais vídeos da Cultura Pop em geral. A gente vai ficando por aqui, tamo junto, valeu, fechou, até a próxima. Tchau.